Olá pessoal, bom dia, né? Hoje é 23 de maio de 2016, 23 de maio de 2016. Neste momento aqui em Curitiba são 11 horas da manhã, mais 55 minutos, ok? Nós vamos para a nossa aula de número 9 de matemática financeira. E o assunto da aula agora é regimes de capitalização, né? Então nós vamos estudar regimes de capitalização, lembrando a você que um capital ele pode ser aplicado por uma determinada taxa e por vários períodos. Até agora nós temos estudado o capital aplicado por um período. A taxa é dada, digamos, ao mês, pelo período de um mês o capital é aplicado. Nós temos dito que a taxa é ao trimestre e o capital é aplicado por um trimestre, sempre um período. Mas nós podemos ter situações, aliás, o que é muito mais comum, em que um capital é aplicado a uma determinada taxa, né? Uma determinada taxa. Vamos lá, supor aqui P% a um determinado período, digamos, ao mês, mas por vários meses. Até agora, nós temos trabalhado com a ideia de que a taxa é aplicada, é de tanto por cento, ou seja, 5% ao mês por um mês, um único mês. Agora nós vamos mudar isso para vários meses, ok? Então nós vamos expandir o nosso estudo de matemática financeira para pegarmos vários períodos e não apenas um período, ok? É isso que nós vamos estudar. Um capital pode ser aplicado a uma determinada taxa por um período, mas também pode ser aplicada, como é mais comum, por vários períodos. E este montante, pode crescer de duas formas: por juros simples ou por juros compostos. Deixe-me ver o que é que o juiz Sérgio Moro está falando ali na televisão. Quando esse cara fala, a gente tem que ouvir, ok? Só um pouquinho. Pessoal, o que está rolando aqui é um comentário do senador Romero Jucá contestando algumas coisas. Olha, quando esse cara fala, eu tenho nojo, tenho ânsia de vômito. Quando o senador Romero Jucá fala, me dá ânsia de vômito, ok? Então vamos voltar para a nossa aula aqui, que é o melhor que a gente tem a fazer. Você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que estudar, vamos trabalhar isso aqui, ok? Então, quando um capital é aplicado por vários períodos, você tem que se perguntar se o que está acontecendo é um regime de capitalização de juro simples ou de juro composto. Ou seja, se a base de aplicação da taxa é o valor inicial da aplicação ou se é o valor acumulado, ok? Ou o valor acumulado. É isso aqui. Regime de capitalização é saber se você está lidando com juro simples ou com juro composto, ok? Quando um capital é aplicado a uma determinada taxa por período e por vários períodos, o montante pode crescer segundo dois critérios: o critério de juros simples e o critério de juros compostos. E aí eu vou agora colocar para você um exercício com uma outra corzinha aqui, que eu gosto muito da cor azul, é minha cor
favorito. Cor azul. Então, vamos supor o seguinte, que um determinado capital igual a 10 mil reais, um capital de 10 mil reais, tá aqui é moeda, tá ok? É aplicado a uma taxa igual a 10% ao mês. 10% ao mês. Durante um prazo que nós vamos chamar de tempo de 3 meses. Olha que nós já estamos mexendo com prazo diferente do tempo da taxa de juros. A taxa de juros é 10% ao mês e o prazo não é mais apenas um mês. O prazo agora são 3 meses. Então, a pergunta que a gente quer é: qual é o valor acumulado no fim de cada período? Eu quero saber qual é o valor acumulado ao fim de cada mês. Eu vou colocar cada período. Ao fim de cada período. E aí você vai descobrir aqui uma coisa interessante. Que período é esse? Que taxa de juros é essa? É simples ou é composta? Ok? Corzinha amarela. E vamos trabalhar isto. Então, olha só o que é que a gente está querendo saber. A pessoa fez uma aplicação, seta para baixo, aplicação. E aqui é meu diagrama de fluxo de caixa. Após mês 1, tá? Ele tem uma determinada taxa de juro. Mês 2, ele vai ter outra taxa de juros, ele vai ganhar mais algum dinheiro. No mês 3, ele tem outra taxa de juros. Então aqui é o momento zero. O momento em que ele tira os 10 mil reais do bolso e coloca na aplicação. Passou-se um mês, vamos calcular qual é o valor do juro. Passou-se outro mês, vamos calcular o valor do juro. Passou-se outro mês, vamos calcular o valor do juro. E aí ele vai receber, vai resgatar o saldo acumulado neste período, ok? Ele tirou do bolso 10 mil. Tirou do bolso 10 mil. Seta para baixo, tirou do bolso. Isto aqui é um diagrama de fluxo de caixa. Diagrama. É só um gráfico. Tudo bem? Então, diagrama de fluxo de caixa. Tirou 10 mil. Passou um mês, tem um determinado juro. Passaram-se 2 meses, tem outro juro. Passaram-se 3 meses, tem outro juro. E aí ele vai fazer um resgate de quanto? A aplicação dele é por 3 meses. Agora nós vamos trabalhar aqui com uma tabelinha. Olha só a nossa tabelinha que nós vamos trabalhar, mudando de cor, ok? Então é o seguinte, nós vamos chamar de... ele aplicou no início do período 1, ele aplicou então, um valor de 10 mil. No início do período 1, ele aplicou 10 mil. Eu quero saber o seguinte, no final do primeiro período, isso aqui é no início do período 1, ele aplicou 10 mil reais. No final do primeiro período, ele vai ter um determinado juro. Qual o valor desse juro? Ora, meu amigo, a taxa não é 10% ao mês? Então, ele vai ter... vamos lá. 10 mil, que é o capital, vezes a taxa, que é 10%, ok? Que dá igual a 1.000. Então, isso aqui é o juro. Juros.
Este aqui é o valor base. Valor, eu chamo de valor base. É o valor do capital que está sendo aplicado nesta aplicação financeira. Então, no início do período 1, né, ele aplicou 10 mil, obteve um juro de 10% desses 10 mil, que dá 1.000, né? 10% de 1.000 dá 1.000. E aí ele vai ter um montante. O montante dele neste momento vai ser 10 mil mais 1.000. 10 mil mais 1.000, 11 mil. Muito bem. Acontece o seguinte, no primeiro mês tá tranquilo, né? Ele tem, no primeiro período de aplicação, ele tem uma aplicação de 10 mil, um juro de 10% sobre essa aplicação, num total de R$ 1.000, chegando a um montante de 11 mil. Agora vamos para o segundo mês, o segundo período de aplicação. Qual é o valor base? Que valor base é esse? Agora, isto aqui depende do seguinte. Você está me falando de juros simples ou compostos? Se você está me falando de juros simples, este valor base continua sendo 10 mil. Mas se você está me falando de juros compostos, o valor base é o valor inicial mais o juro que foi acumulado até agora. Eu vou falar com você que eu quero saber é do valor base, aquele primeiro que foi aplicado. Mas vou abrir aqui, meu telefone está tocando, vou dar um intervalo. Então vamos examinar essa questão, né? Olha só, eu estou agora no segundo período desta operação. 10 mil reais foram aplicados a uma taxa de 10% ao mês e no final do primeiro mês rendeu R$ 1.000. Aqui, ó, rendeu R$ 1.000 no final do primeiro mês. O montante, então, agora, ou seja, o valor acumulado, montante nada mais é do que valor acumulado, né? Que valor acumulado é esse? É o capital inicial, aquilo que foi aplicado, mais o juro acumulado, né? Mais aquilo que foi se acumulando. Ok? Então, no final do segundo período, você tem que decidir. A taxa de juro vai incidir sobre os 10 mil ou sobre os 11 mil? Aí está a diferença entre juros simples e compostos. Se a taxa de juro incide sobre o capital inicial, sobre o valor base, então você tem juros simples. Mas se incide sobre o montante acumulado, você tem juros compostos. Então, vamos lá trabalhar com juros simples. Vai incidir sobre o valor inicial. Então, o juro no final do segundo período, 10%, será também R$ 1.000. Ora, você tinha 11 mil. Mais esses R$ 1.000, o montante passa a ser 12 mil. No final do terceiro período, você tem mais um acúmulo de juro. Ora, qual é o valor base? Como nós estamos falando de juros simples, o valor base é 10 mil. E qual é o juro? O juro é o valor base vezes a taxa de juro. Já que nós estamos trabalhando com juros simples, será 1.000 também. E qual é o montante? O montante é o que nós temos acumulado até agora mais o novo juro. 12 mil mais 1.000, 13 mil. Muito bem, crianças, tudo isso que nós trabalhamos até agora, nós trabalhamos sobre o regime de juros simples. Ok?
Quando nós trabalhamos com juros compostos, o valor base muda. O que é o valor base? É aquele valor sobre o qual vai incidir a taxa de juro. O valor base vai ser o valor acumulado. Então vamos trabalhar aqui na parte de baixo. No primeiro mês, nós temos um valor base de 10 mil, no final do primeiro período, e o juro vai ser 10 mil vezes 10%. Opa. 10 mil vezes 10%. 10% de 1.000 igual a 1.000. 10% de 10 mil igual a 1.000. Qual é o montante? Qual é o valor acumulado? 11 mil. No primeiro período, juros simples e juros compostos não muda nada. A questão ocorre no final do segundo período, em que o valor base, ou seja, aquele sobre o qual incide a taxa de juro, não é mais o valor da aplicação inicial, e sim o valor acumulado. O valor base passa a ser o montante. O valor base passa a ser o montante, ou seja, o capital inicial mais o juro. E aqui, qual é o montante? 11 mil. O montante sobre o qual vai incidir a taxa de juro no segundo período, né, vai ser 11 mil. Então, 11 mil vezes 10%, 1.100. Ok? 10% de 11 mil, meu amigo, é só cortar um zero aqui e fica 1.100, ok? 10%. Multiplica por 10, divide por 100, ou seja, basta cortar um zero. É isso aí mesmo, tá? 1.100. E quanto que fica o montante no final do segundo período? 11 mil mais 1.100 fica 12.100. Agora, olha só, no final do segundo período, sob regime de juros simples, você tinha 12 mil acumulado, que nada mais era do que 10 mil do capital inicial, mais 1.000 de juros do primeiro período, mais 1.000 de juros do segundo período. Aqui, sob o regime de juros compostos, né? Você tem, ao final do segundo período, o capital inicial de 10 mil, mais 1.000 de taxa de juros, que deu 11 mil. Esse 11 mil forma a base, o valor base para incidência da próxima taxa de juros de 10%. Então, 11 mil vezes 10%, 1.100. Então, qual é o montante? O montante nada mais é do que, a gente já sabe, montante é igual a capital mais juros. Nesse caso aqui, o montante nada mais é do que o capital inicial, mais o juro do primeiro período, mais o juro do segundo período. Ok? 10 mil mais 1.000 mais 1.100. Então você tem 12.100. Você pode simplificar isso fazendo com que o valor base do segundo período, ok, seja o montante acumulado ao término do primeiro período. E qual é esse montante? Capital inicial mais o juro do primeiro período. 10 mil mais 1.000, 11 mil. O valor base, ou seja, aquele sobre o qual vai incidir a taxa de juro, é 11 mil. 11 mil vezes 10%, 1.100. Somando 1.100 com o montante que terminou no primeiro período, você vai ter 12.100. 11 mil mais 1.100, 12.100. Final do terceiro período, qual é o valor base? 12.100. Olha ele aqui. O valor base é sempre o montante que está acumulado até agora. 12.100. Vezes 10%. 12.100 vezes 10% nada mais é do que 1.210. Somando 12.100 com 1.210, você vai ter 13.000
310. Tomara que seja isso aqui, né? 12.100 mais 1.210 vai ser 13.310, ok? Então, olha só aqui a diferença. No final do primeiro mês, pelo regime de juros simples, 11.000. Regime de juros compostos, 11.000. Final do segundo mês, juros simples, 12.000. Juros compostos, 12.100. Final do terceiro mês, juros simples, 13.000. Juros compostos, 13.310. Qual a diferença entre os dois? É que está no valor base. O valor base no regime de juros simples é sempre o valor inicial, é sempre o capital inicial. E no regime de juros compostos é o montante, é o valor acumulado, ok? Com base nisto aqui que a gente viu até agora, eu tenho 2 exercícios para propor a você. Eu vou propor a você 2 exercícios do PowerPoint, e que eu tenho aqui no meu PowerPoint. Tá? Vamos trabalhar estes exercícios aqui. Deixa ele abrir, tá com calma, mas vamos lá, abriu, tá aqui. Tá aqui os exercícios. É esse exercício 3 e o exercício 4, ok? Isso aqui é para você treinar estes exercícios, tudo bem? Deixe-me colocar na forma de uma apresentação. Tudo bem? Não é isto que eu quero, não é isto. Isso aí você pode resolver. Esses 2 primeiros exercícios você pode resolver, mas eu estou interessado nesse terceiro exercício. Eu volto já, vou ali tomar água e já volto para a gente dar uma olhada nestes exercícios. Tudo bem? Então, deixe-me pegar aqui, dar uma paradinha nesta aula. Então, veja esse exercício número 3 aqui, ó. Número 3. Tarará. Número 3. 1, 2, 3. Um capital de 10.000 é aplicado a juros simples à taxa de 10%. Então, um capital de 10.000 aplicado a juros simples é uma taxa de 10%. Outro capital, que a gente vai chamar de B, de 9.000 é aplicado a juros compostos à taxa de 12%. A partir de quantos anos do início dessas aplicações, o montante produzido por B será superior ao produzido por A? Por que a gente supõe que o montante acumulado pelo capital B vai superar o capital A? Ora, porque o capital B está aplicado a juros compostos e o capital A está aplicado a juros simples. Então, num determinado momento, nós vamos ter que o capital B irá superar o capital A. Exatamente por isso, porque o capital B está sendo atualizado a juros compostos, ok? Então vamos dar uma olhada nesse exercício e ver como é que isso se atualiza. Então vamos colocar isso no nosso quadro da seguinte forma, ok? Nós temos que um determinado capital, né, vai ser aplicado a juros simples, né, um capital de 10.000, vou deixar só o 10 sem os zeros, ele vai ser aplicado. Isso aqui é o nosso diagrama de fluxo de caixa, ok? Ele vai ser acumulado durante um determinado período de tempo que a gente não sabe ainda quanto tempo vai ser necessário. Então, esse capital de 10.000 vai ser aplicado, ok?
durante um determinado período. Ó, aqui é o momento zero, o momento da aplicação. Então você tem tempo 1, tempo 2. Como o tempo está medido em anos, então aqui é final do ano 1, final do ano 2, final do ano 3, final do ano 4, final do ano 5 e assim por diante. Isso aqui é o diagrama de fluxo de caixa. Você aplica 10 mil e lá no futuro você vai retirar uma determinada quantia. Olha só o que é que o exercício diz para a gente. O exercício diz que um montante de 10 mil reais, certo? Vai ser aplicado, né? Um montante de 10 mil reais vai ser aplicado a juros simples a uma taxa de 10% ao ano. Então, eu vou colocar esse Szinho aqui para indicar que isso aqui é a juros simples, 10% ao ano. Vou colocar aqui entre parênteses a taxa, 10% ao ano. Ok? Outro capital, deixa eu esconder isso aqui. Outro capital, um capital B, de 9 mil reais, será aplicado a juros compostos a uma taxa de 12% ao ano. Olha só, a juros compostos, um outro capital de 9 mil, ok? Será aplicado a juros compostos, né, de 12% ao ano. O que é que ele quer saber? A partir de quantos anos de aplicação, o montante que está sendo aplicado a juros compostos, o montante do capital B, será superior ao produzido pelo capital A, ok? Então, nós vamos mudar de cor aqui e trabalhar o primeiro ano. Trabalhar após o primeiro ano aqui. Quanto que nós teremos ao final do primeiro ano? Veja só, no regime de juros simples, o valor base é sempre o mesmo. É o valor inicial. Inicial. Então, nós vamos fazer isso aqui. Como a taxa é 10%, 10 mil vezes 10%, o juro será igual ao valor base vezes a taxa. Qual é o valor base? 10 mil. Vezes a taxa, que é 10%. 10 mil vezes 10% é 1.000. Então, nós vamos ter, ao final do primeiro ano, né, um juro de 1.000. O juro será 1.000. E qual será o montante aqui? Será 10 mil mais 1.000. 10 mil mais 1.000, 11 mil. O montante aqui, vou botar aqui embaixo, será igual ao capital inicial, valor base, mais o juro produzido ao final do primeiro período, ou seja, 11 mil. Beleza. E no regime de juros compostos? No regime de juros compostos, eu tenho, né, que o valor base será o valor acumulado. Acumulado. Ou seja, será o valor base será igual ao capital inicial mais os juros produzidos após cada período. Vamos botar juro T. Ao final de cada período, né? Juro índice T. Então, no final do primeiro período, nós temos aqui, se o capital inicial é 9 mil, 12% de 9 mil dá quanto? 12%? Deixa eu fazer aqui numa calculadora. 12% de 9 mil. 9 mil vezes 0,12 é 1.080. Então, deu 1.080. Então, 9%. Deixa eu pegar aqui embaixo.
melhor trabalhar aqui. 9.000, o juro composto, será igual a 9.000 vezes 12%, que é igual a 1.080. Esse é o juro. Mas eu quero um montante. 1.080 mais 9.000 vai me dar 10.080. O que isso aqui está me dizendo? Que ao final do primeiro período de acumulação, aquele capital de 10.000 aplicado a 10% acumulou um total de 11.000, né? Que é 10.000 vezes 10% vezes 10.000, somado com 10.000, né? Então você tem um montante de 11.000. Já o que está sendo acumulado a juros compostos é um valor menor inicialmente, é um valor de 9.000, está sendo acumulado a 12% ao ano, ele tem 10.080 de total acumulado. O segundo período é que é importante para a gente começar o entendimento. No segundo período, se a taxa de juro é simples, esses 10% vão incidir sempre sobre o valor base inicial. Então, no final do segundo período, nós teremos um montante no final do segundo período igual ao capital mais o juro do primeiro período mais o juro do segundo período. Qual é o capital? 10.000. Qual é o juro do primeiro período? 1.000. Qual é o juro do segundo período? O juro do segundo período é 10.000 vezes 10%. O juro do segundo período continua sendo o valor base, os 10.000, vezes a taxa de juro, mais 10.000 vezes 10%. Então, nós temos 10.000 mais 1.000 mais 1.000, que dá igual a 12.000, ok? Então, tocando a campainha, deixa eu dar uma olhada, só um pouquinho. Vamos ver como é que está o nosso exercício aqui. Nós estamos no segundo período. Juros simples. Ao final do segundo período, o montante acumulado é 12.000. Você já percebeu que no juros simples, o valor que nós vamos acumular a cada período é o valor de R$1.000, que é o valor do juro em cada período, já que o juro é capital vezes taxa, já que juro é igual a capital vezes taxa, no juro simples, qual o valor desse juro? Capital 10.000 vezes a taxa de 10%, portanto 1.000. Não muda o valor do juro, o juro vai ser o mesmo. Então, no final do terceiro período, nós teremos aqui 13.000 no juro simples. No final do quarto período, nós teremos aqui 14.000. No final do quinto período, deixa eu riscar isso daqui, para a gente poder colocar a nova linha de trabalho, ok? No final do quinto período, qual vai ser o montante? O montante será 15.000, né? Que será 10.000 mais R$1.000 em cada período, ok? Vamos ver agora qual é, de acordo com o regime de juros compostos, o valor que nós teremos ao término do segundo período. Qual é a diferença agora? A diferença é que nós temos juro é igual a capital vezes taxa, não é isso? Só que no regime de juros compostos, este capital é o capital que está acumulado desde o período anterior. Então, este aqui, o valor base não será mais 9.000. 9.000 seria no juro simples. Será o valor que foi acumulado com o juro. Então, nós temos que o valor base para a aplicação da taxa de juro para o segundo período é o 10.080. Então, qual vai ser o juro do segundo período? Vai ser
O juro do segundo período vai ser o capital que está acumulado no primeiro período vezes a taxa. Qual é o capital que está acumulado? 10.080 vezes a taxa de 12%. Então, pegando aqui uma calculadora, vamos lá, 10.080 vezes 12%. 11.289,60. Então, nós teremos 11.289,60. Então, ao final do segundo período, o montante acumulado de acordo com juros simples ainda é maior do que o montante acumulado de acordo com juros compostos. Então, nós vamos agora para o juro do terceiro período, este aqui, ó. Vamos pegar o montante que foi acumulado até o final do segundo período, 11.289,60, vezes 12%. Isso aqui é o juro. Mas eu não só quero o juro, eu quero o montante, né? Então, eu calculo o juro aqui. Vamos lá, qual é o juro? Né? Daquilo ali, vezes 1,12. O juro vai ser um determinado valor aí, mas eu já tenho aqui o montante. O montante no final do período 3 é igual a... O montante é igual a 12.644,35. 12.644,35. O montante no final do período 3. O que é que a gente conclui aqui? Que ao final do período 3, o montante acumulado pelo regime de juros simples ainda é maior do que o regime de juros compostos. Então, vamos deixar de onda e vamos calcular qual é esse juro aqui no final do terceiro período. 11.289,60 vezes 12%. 1.354, né? Só para lhe dar este valor. Isto aqui é 1.354,752, ok? Aí você pega esse 1.354 e soma com o valor base inicial, 12.289,60, você vai ter o montante ao término do terceiro período, que está aqui ele. Meu amigo, eu quero agora o montante ao término do quarto período. Então, eu vou para fórmula, montante. Vamos trabalhar com montante. Montante é igual a capital mais juros. O capital é quanto? 12.000 capital, que é o valor base, né? É o valor acumulado. Será igual, eu vou mudar de cor. Está começando a dar confusão. 12.644,35 mais o juro. Qual é o juro? O juro é a base, né? Esse 12.644 vezes 12%. Então, deixa eu fazer isso. Vezes 0,12. Então, 12.644,352 vezes 0,12. 1.517,32. Então, esse juro será 1.517,32. Então, aqui, ó, 1.517,32. Qual é o montante? Então, eu vou somar, né? Mais 1.517,32 mais 12.644,35. 14.161. 14.161,67. Acabou-se. Pronto, cheguei à resposta que eu queria. Ao término do quarto
período de acumulação, aquele valor que está sendo capitalizado de acordo com o regime de juros compostos ultrapassa aquele capital que está sendo capitalizado de acordo com juros simples. Ok, querido? O objetivo desse exercício foi mostrar a você como trabalhar com regime de juros simples e regime de juros compostos. A máxima, a coisa mais importante que você tem que aprender aqui é, no regime de juros simples, a base de cálculo do juro é o valor inicial de aplicação. No regime de juros compostos, a base de cálculo é o montante acumulado. Ok? É isso aí. Eu deixo para você este quarto exercício que nós temos aqui, ok? Onde ele diz assim, um capital de 10 mil é aplicado a taxa de juros simples, é aplicado a juros simples a taxa de 12% ao ano. Já o capital B, também de 10 mil, é aplicado a juros compostos a uma taxa de 10%, olha só, 10%, menor do que aquela. A partir de quantos anos o montante produzido por B será superior ao valor acumulado pelo capital A? Ou seja, o capital A está sendo corrigido de acordo com juros simples a 12%. O capital B está sendo corrigido de acordo com juros compostos a 10%. Vai chegar o momento em que ambos os capitais, em que o capital B será o montante acumulado pelo capital B vai ultrapassar o montante acumulado pelo capital A. Este momento é o 5º ano. Aí já estou lhe dando a resposta. A partir do 5º ano vai acontecer isso. Faça os cálculos, verifique se você chega ao ano 5, do jeito que eu fiz aqui, né, ó, montando essa tabelinha aqui, fazendo seus cálculos. Qualquer dúvida, mande para a gente. Na próxima aula nós vamos entrar em juros simples. Um grande abraço e bons estudos. Tchau!